Você já precisou cuidar de algum pacientinho que alucina, que vê coisas? Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alucinações nos nossos pacientinhos. E eu escolhi falar sobre isso porque, assim, eu tenho visto algumas atitudes não muito boas em algumas cuidadoras nos cuidados com pacientinhos que sofrem com alucinações por qualquer motivo. Alguns pacientes alucinam sempre, alguns pacientes alucinam em determinadas situações, por exemplo, quando estão num processo de infecção, né? Ou quando fizeram algum tipo de mudança no medicamento, às vezes por conta de alguma demência, por exemplo, pacientes com Alzheimer. Tem alguns pacientes que com Alzheimer, em alguns momentos estão super tranquilos, tal, em outros momentos eles entram num surto e têm alucinações de todo tipo, né? Outros com alguma demência também têm constante períodos, assim, vivem numa constante alucinação. E nós, como cuidadora, precisamos saber como lidar com essas situações. E olha, essa é uma situação que você precisa saber lidar com serenidade, com tranquilidade. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber com relação a esse assunto. Você precisa ser tranquila. Tá tranquilo, sabe? Não surta junto com o paciente. Não estressa junto com o paciente, não alucina junto com ele, não nesse sentido, né? Assim, de ficar agitada, estressada, falante, porque o seu pacientinho entrou num quadro de alucinação, tá vendo coisas. Não. Serena, tranquila. Primeira coisa que você precisa com relação a esse assunto, né? E uma outra coisa que, na minha opinião, é óbvia, mas eu vou dizer assim mesmo, porque por mais que eu ache complicado, infelizmente algumas coisas não são óbvias para todo mundo, né? Você precisa ter paciência. Tem que ter paciência. Na verdade, para ser cuidadora, você precisa ter paciência. Mas é que em algumas situações, por exemplo, quando o paciente surta e entra num quadro de alucinação, por exemplo, você está cuidando do seu pacientinho ali e ele resolveu que ele não está na casa dele, ele quer ir embora, fica bravo, alguns ficam agressivos, inclusive, né? Quer bater na cuidadora, tal, porque a cuidadora não quer deixar ele embora, porque como que você está em casa, né? E só que o paciente está em surto, para ele, a realidade é que ele não está em casa. E você estressar, ficar brava, ou ficar agitada, ou ficar nervosa, ou ficar irritada com o paciente, não vai ajudar. E, na verdade, vai fazer de você uma péssima cuidadora, entendeu? Então, você precisa manter a tranquilidade, a serenidade e a paciência no trato, no cuidado com esse indivíduo, né? Não tem opção de você fazer de outro jeito, não pelo menos para ser boa, tá? Uma outra coisa que você precisa saber é que entrar no jogo do paciente às vezes ajuda. Vou contar para você uma experiência que aconteceu comigo uma vez. Eu estava cuidando de um paciente muito, muito fofo, muito querido, lindo. E esse paciente, ele estava tranquilo. Normalmente ele não alucinava. De vez em quando, como ele era diagnosticado com Alzheimer, ele era bem medicado, ele era bem tratado, né? Assim, ele vinha com cuidado em todas as áreas, em todos os sentidos, então ele estava bem estável, ele estava bem tranquilo, mas de vez em quando dava uma saída assim da casinha, né? E eu tava lá esse dia cuidando dele, né, no lugar da cuidadora. E aí eu fui tirar ele da cama, do quarto, para passar para a sala depois do descanso dele. E no meio do caminho ele travou.
ele era enorme, né? Ele é bem maior do que eu, assim, grandão. E nessa época ele estava andando com uma muletinha, então ele tinha uma certa dificuldade para caminhar e ia ficar. Uma preocupação que a gente tinha com esse paciente é que quando ele ficava bravo, quando ele agitava, que ele surtava, era complicado conter, porque ele era grande, né? Então a gente tinha que ter todo o macete, todas as manhas para poder lidar com ele. E ele chegou na porta e ele travou. E eu, o que foi? Ele... Não dá para passar nessa porta, tá cheio de bicho aqui. E eu pensei rápido comigo, eita, alucinou, né? Não tá no estado normal dele. O que foi, seu Olímpio? Por que aconteceu com o senhor aqui? Por que o senhor não quer ir embora? Vamos lá para a sala, vamos sentar lá. Não, filha, não dá para passar, você não tá vendo? Tá cheio de bicho aqui na porta. E aí a primeira coisa que eu pensei não vai adiantar ficar discutindo com ele com as perninhas falhando ali de pé. Você podia fraquejar a qualquer momento, cair, me dar um trabalhão para segurar ele cair. Eu já sabia disso, né? Então o que eu vou fazer? Na hora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: entra no jogo. Entra no jogo. E eu, espera um pouquinho, seu Olímpio. Aí, segura aqui. Sai, bicho, sai. Pronto. Espantei tudo, seu Olímpio. E aí ele passou, tranquilo, pela porta. Algumas vezes é importante você ter essa delicadeza, o jeitinho de entender que contrariar o paciente, de querer provar para ele que ele está errado, não é o mais inteligente, não é o mais saudável, não vai ajudar, vai estressar o bichinho, vai deixar ele mais angustiado, vai ser irritado. Não precisa, entendeu? Então, assim, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, o ideal mesmo é que você consiga ter a sabedoria, o jeitinho de entrar ali no jogo com ele, de forma que você consiga manter ele tranquilo, estável, sem grandes agitações, desde que isso não o coloque em risco, né? No caso de paciente, por exemplo, que cisma que não está em casa e que quer ir embora, né? Eu tenho outro pacientinho aqui que, quando acontece isso, ele procura pegar a chave, vai para a porta. Teve uma vez que ele desceu, foi lá para o estacionamento e aí queria entrar no carro de todo jeito e dirigir e ir embora. Eu quero ir embora, eu não estou em casa, eu quero a minha casa. E daí? Então, nesse caso, você entrar no jogo no sentido de vamos embora porque você não está na sua casa, não é esperto, né? Aí, nessa hora, seria muito importante o uso da criatividade, da imaginação, você inventar coisas, você ser capaz de criar situações e participar daquele mundo do paciente junto com ele, para colocá-lo numa situação de tranquilidade, sem colocá-lo em risco, né? Então, assim, usar de estratégias, não, a gente vai, porque vai passar. Eu só, olha, fica tranquilo, espera um pouco, a gente, quando for mais tarde, fulano vem te buscar, a gente vai. Ah, não, eu quero ir assim mesmo, eu quero ir agora. Só, olha, agora não dá, porque o elevador tá quebrado, acabaram de avisar que estão mexendo. Então, você entende? Você cria um mundo junto com o paciente para tentar manter ele tranquilo, porque forçar a mente dele para provar que ele está em casa, na maioria das vezes não vai adiantar, certo? Em algumas situações, quando o pacientinho ainda está muito no começo da demência ou quando é uma crise ali rápida por causa de um medicamento ou por causa de uma crise ali, por conta de alguma infecção, alguma coisa, se você conversar com carinho, com jeitinho, ela vai conseguir ver, né? Ela vai conseguir voltar e enxergar que não está, né? Que aquilo que ela está vendo, que ela está sentindo, não é de fato real. Mas na maioria das vezes você não consegue isso, e ao ficar ali falando, batendo de frente com o paciente, você estressa ele, você irrita ele. E aí aquilo que podia ser um problema vira 2, 3 problemas, entendeu? Uma outra coisa que eu acho que é importante falar com relação a esse assunto é quando você precisa usar a
força. Então, em algumas situações, se você não se impor como cuidadora, esse paciente vai se machucar, esse paciente vai se colocar em risco. Por exemplo, no caso desse meu pacientinho, né? Ele saiu, surtou e queria ir embora. Em algumas situações vai ser preciso que você segure. Por exemplo, abre a janela, quer pular, pegar alguma coisa que vai se machucar, uma faca, não sei o que. Você precisa ser capaz de se impor e, se for preciso, usar a força que você tem para dominar a força do paciente. Só que isso precisa ser feito com autocontrole, né? Então a coisa mais importante que você precisa desenvolver é domínio próprio, é autocontrole, é o autoconhecimento de que você está ali como uma profissional. Isso é um trabalho, essa é a sua missão, é a sua função. Então se você tem essa postura, eu sou a cuidadora, eu sou a responsável, eu dou conta, eu sou capaz de me manter tranquila, de saber que ele não está fazendo isso por chilique, por birra, para te irritar ou para provocar a família ou para sei lá o que. As suas atitudes já mudam diante da atitude do paciente, né? E aí, nesse caso, você consegue agir com mais firmeza, com a imposição serena, respeitosa, gentil. Às vezes você precisa falar com certa firmeza com o paciente. Já passei por isso várias vezes, né? De ter que falar com autoridade, inclusive com pacientes bem lúcidos, mas em surto por algum motivo, né? Acessos de ira e coisa desse tipo, paciente que quer bater, que quer avançar, que quer fazer, que quer... E você tem que falar com certa firmeza, com autoridade, porém com respeito, com profissionalismo. O que não pode acontecer de forma nenhuma é você se desequilibrar junto com o paciente, né? É você sair da casinha junto com o paciente, ficar doida junto, né? E falar demais e ficar brava isso não pode. Não pode. Eu espero que se você tiver algum pacientinho assim, se você já passou por alguma experiência desse tipo, fala aqui, deixa o seu comentário aqui, colabore com a gente, com o seu conhecimento. Se você tiver alguma dúvida a respeito também, deixa aí, e aí a gente tenta debater e falar sobre isso em outro momento também. O importante, amores, é nós crescermos no nosso conhecimento, na nossa capacidade de nos posicionar como cuidador e na construção dessa área. É um desejo que eu tenho muito grande no meu coração, é que você esteja no lugar que você precisa estar como cuidadora, que seja boa, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Fique com Deus.